Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Quando a gente para olhar pra gente mesmo em muitos momentos, a gente se sente que não está progredindo em nada. A gente muitas vezes sente que a gente está estagnado e muitas pessoas têm a sensação de que na verdade elas não estão evoluindo, mas que na verdade elas estão regredindo. Sentem que estão tomando decisões muito erradas, sentem que estão voltando atrás na escala evolutiva, na expansão de consciência. E realmente, gente, nos altos e baixos que uma vida num planeta como esse de dualidade nos proporciona, é muito comum que em vários momentos a gente sinta que a gente está regredindo, ou que a gente está desconectado, que a gente saiu do nosso equilíbrio, que a gente saiu do nosso eixo, que a gente está distante. Muitos momentos a gente se sente assim distante. E a gente se sente que ali já deu, ali já era. Daquele ponto ali onde a gente está, não tem mais como voltar. Que não tem mais como a gente ser do jeito que a gente era, né? Que não tem como a gente expandir mais a consciência, que não tem mais como a gente evoluir, que muitas vezes não tem mais como a gente sair do fundo do poço. E aí a gente sente que esse estado de doença, de desconexão com a própria alma, de desconexão com a fonte criadora, com a própria essência, com Deus, deve então ser eterno. Eu, de forma particular, gosto muito da visão do Harley Cravo sobre isso, né? Sobre entender que a natureza do ser humano é uma natureza amorosa. Então, sempre que o ser humano, né, assim mesmo como ele fala com as próprias palavras, saiu do estado amoroso é doença. Então, quando o ser humano ele sai do amor, ele sai do estado amoroso, eu não sei se vocês já viram os vídeos meus, ou se caiu aqui de paraquedas, se é um dos seus primeiros vídeos, mas o que eu quero dizer com o estado amoroso não é só romântico. Porque o amor, como dizia o Osho, ele não é um fenômeno entre duas pessoas, ele é um estado de ser. Então, quando a gente fala do estado amoroso, a gente não está falando daquele estado da paixão, aquele estado febril, aquele estado eufórico. A gente está falando de um estado mais profundo. A gente está falando de uma profunda compreensão da vida, um profundo alinhamento interno com a própria fonte, com a própria essência, no momento onde você entende por que tudo está acontecendo, você entende, pelo menos ali naqueles milissegundos ali, que aquele amor te banhou, você sente o porquê você existe, você se conecta com Deus dentro de você, e você também passa a enxergar Deus em outras coisas. Você sai ali daquela sensação de que está separado de tudo e você começa a se sentir um pouco mais unido. Você começa a sentir que você e as outras pessoas não são tão diferentes assim. Que você e as outras coisas não são tão diferentes assim. Que vocês têm a ilusão de que estão separados, mas naquele momento você sabe que algo da pessoa está em você e algo seu está na pessoa. Você percebe que independente da pessoa, por mais ameaçadora que ela seja, por mais que ela te faça sentir medo, ou por mais que ela seja uma pessoa desafiadora, e aí você percebe que a outra pessoa, por mais diferente que ela seja, ela foi feita da mesma essência que você. E aí como que a gente faz para poder se reconectar? Né? Como que a gente faz para poder voltar a essa nossa natureza, a voltar ao estado amoroso, sair do estado de doença que a gente se encontra, desse estado de desequilíbrio, fora do eixo? Como que a gente sai desse estado e entra em conexão com quem a gente realmente é? Como a gente eleva a própria vida, eleva a própria energia, se conecta com Deus dentro da gente. A primeira de todas as coisas, né, que eu poderia falar aqui, eu já falo em quase todos os vídeos, que é a meditação. Então, na meditação a gente aprende a deixar os pensamentos, a gente aprende a deixar o turbilhão dos sentimentos de lado,
A gente deixa de lado todas as nossas identificações, o nosso ego, e a gente simplesmente existe naquele momento. E naquele momento onde a gente está sem resistência, não está querendo controlar nada, é naquele momento que a nossa essência vem para fora, no momento onde o nosso ego fica quietinho, que o nosso ser, ele pode então se expressar. Então a meditação, para quem não faz, ou até mesmo para quem já faz, né, mas sempre reforçando aqui, é uma das primeiras coisas, uma das mais eficazes para a gente conseguir ter esse contato com a gente mesmo, para a gente ter mais autoconhecimento, para a gente poder se equilibrar novamente. E aí, além da meditação, a gente tem a oração, a gente tem leituras que nos edificam, que nos elevam. Sabe, você pode ler coisas que te deixam para baixo, que te entristecem, e aí você sai do estado amoroso, né? Como mesmo diz o Arthur Cravo, saiu do estado amoroso, a doença. Então você pode sim se conectar com coisas que te deixem num estado mais doentio, digamos assim, existencialmente. Da mesma forma, você pode se conectar com coisas que te elevam, que te trazem um sentimento de gratidão, que te trazem um sentimento de bem-estar, que você entra no estado amoroso, que você entra em conexão com sua verdadeira essência, com a fonte criadora, com Deus, e assim você eleva a sua energia. E ao elevar essa energia, você se reequilibra, você se alinha, né? Porque muitas vezes a gente faz banho de limpeza, ou porque muitas vezes a gente quer escutar um mantra, ou porque muitas vezes a gente quer escutar um alinhamento, a gente quer fazer uma oração, porque a gente se realinha, isso eleva a nossa energia, faz com que a gente faça ali uma separação com aquilo até então que estava baixando a nossa energia, faz com que a gente se desconecte de coisas que estavam nos prejudicando. Então é claro que o melhor é você estar sempre orando e vigiando, como dizia o Jesus, para você não se conectar com coisas mais densas, para você estar ali sempre atento, para sua energia não baixar. Só que a gente vive num mundo onde a dualidade existe como lei, então sempre vai acontecer altos e baixos, né? De repente uma situação boa vem um problema, vem um percalço, um obstáculo que a gente tem que passar, e muitas vezes a gente não vai estar totalmente equilibrado, o nosso nível de consciência ainda que a gente não vai conseguir se manter na energia amorosa perante esses problemas, perante as adversidades, e tá tudo bem, a gente está aprendendo, a gente ainda tem bastante para evoluir, mas o mais importante disso tudo é que por maior que sejam os nossos erros, por maior que seja a nossa desconexão momentânea, essa desconexão ela é temporária. E você não pode se desconectar da sua essência 100%. Você pode se desconectar um tanto, mas você não pode estar totalmente desconectado de você mesmo. Você não tem como estar totalmente desconectado de Deus, totalmente desconectado da fonte criadora. Você pode se desconectar um pouco. E às vezes esse um pouco pra gente já parece muito, já faz com que a gente veja as coisas de uma outra maneira, mas por maior que seja a desconexão que você esteja, essa reconexão sempre é possível. Porque a gente já não põe mais Deus num pedestal muito lá no alto que a gente não consegue alcançar. A gente entende que quando a gente medita, a gente deixa o nosso ego quietinho, a gente consegue se conectar com a parte de Deus em nós. A gente consegue se conectar com a nossa essência crística. A gente consegue se conectar com a nossa essência. Naquele momento, a gente percebe naquele momento a gente entra numa conexão mais profunda com Deus. A gente entra numa conexão mais profunda com a gente mesmo. E aí naquela conexão, por menor que ela seja em alguns momentos, por mais passageira e rápida que ela seja, a gente se realinha, a gente vê a realidade de uma outra forma. E muitos dos problemas que a gente acha que existem, né, eles somem. Porque na verdade o que traz o problema para a nossa vida muitas vezes é o nosso olhar. Então quando a gente está desequilibrado, quando a gente está, sabe, bem desconectado, quando a gente está com energia pesada, a gente está querendo reclamar de tudo, a gente está com raiva, está reativo, está querendo brigar com todo mundo, é muito comum que a gente tenha uma visão muito feia da vida. E é muito comum que a gente gere problema em tudo.
E às vezes pode não estar acontecendo nada ali naquele momento, mas a gente fica ali pensando em problemas, porque a gente está naquela energia. E naquela energia, daquele estado que a gente está, que é um estado de doença, de desconexão, de desalinhamento, de desequilíbrio, a gente enxerga todas as coisas também sujas. Porque a gente, né, tem até uma frase que diz que a gente não enxerga as coisas como são, a gente enxerga as coisas como somos. Então, quando eu olho para alguma coisa, ela está sempre impregnada do meu emocional, do estado que eu estou, da energia que eu estou vibrando, das minhas crenças. Então, se eu estou ali meio desconectado, meio desequilibrado, de mim mesmo, gente. Quando a gente está desequilibrado, desconectado da gente mesmo, a gente olha para a realidade. Quando a gente está com a energia mais pesada, ao olhar para a realidade, a gente vê a realidade com esse pesar, com esse fardo, com essa carga. Muitas vezes a gente não entende o porquê. Quando a gente faz uma oração, quando a gente medita, as coisas parecem mudar magicamente da água para o vinho. Porque o que mudou foi o nosso olhar, foi a nossa energia. Então a gente sempre pode se reconectar. Quando a gente medita, quando a gente faz uma oração com entrega, com o coração aberto, quando a gente escuta músicas que nos trazem esperança, faz com que a gente veja as coisas boas da vida, que a gente agradeça, que a gente veja as coisas de forma mais positiva. Quando a gente lê, tem uma leitura que faz com que a gente acredite na espiritualidade, faz com que a gente acredite na humanidade, na vida. E não leituras que façam com que a gente fique com medo das pessoas, leitura que faça com que a gente tenha uma criatividade, né, uma mente extremamente sensível para coisas pesadas, para violência, para medo, para ansiedade, para preocupação. Então, quando a gente vai meditando todos os dias, a gente vai fazendo as nossas orações todos os dias, quando a gente começa a mudar as coisas que a gente lê, os conteúdos que a gente assiste, as músicas que a gente ouve, a gente vai percebendo que vai ficando mais fácil a gente se realinhar. Porque quando a gente não faz essas coisas, é mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil que a gente se realinhe e se mantenha no eixo, porque a gente tem o tempo todo o convite externo para a gente se desalinhar. Então, é alguém que chega para você com raiva e te convida para brigar, é alguém que vem reclamar de uma coisa que você fez errado, é alguém que vem discordar de você em algum assunto só para brigar. É uma coisa na sua casa que quebra do nada, é uma situação, um problema que acontece que você não consegue resolver rapidamente. Então, convites para a gente se estressar, para a gente se desalinhar, tem de sobra num mundo como esse. Então, se a gente começa a encher a nossa vida internamente de coisas para nos alinhar, para nos manter na linha, no eixo, vai ficando mais fácil a gente se realinhar. E por mais que a gente se desconecte, a gente não vai se desconectar muito. A gente pode se desconectar o tanto, mas o tanto que a gente estava se desconectando antes de ir até o fundo do poço, a gente já não fica tanto, e a gente já não fica tão intensamente assim. Porque a gente vai sempre tendo uma coisa ali para dar a mão, para subir, para levar a energia. Então, por maior que seja a nossa desconexão, gente, a gente pode se reconectar. Mas é muito interessante que a gente sempre tenha na nossa rotina, no nosso dia a dia, coisas que nos ajudem a elevar a energia, como meditar, orar, ouvir e assistir coisas elevadas. Que aí a gente consegue estar um cadinho mais perto, sabe? Ter ali, não precisa ser uma escada inteira para a gente conseguir se sentir bem com a gente mesmo, mas ser apenas um degrau, sabe? Estar mais perto da gente, mais palpável. Porque quando a gente negligencia essas coisas, quando a gente negligencia orar, quando a gente negligencia meditar, parece que é muito distante, é como se a gente estivesse no início de uma escada, a gente tivesse que chegar ao topo, vários degraus de distância, para a gente conseguir se sentir bem com a gente mesmo, e a gente conseguir ter uma visão mais otimista. Mas quando a gente vai implementando essas coisas na nossa rotina, é como se a gente tivesse somente que dar um passo para chegar então no topo, e aí fica mais fácil se reconectar. E é claro, você pode sentir que é extremamente fantasioso, ilusório, isso tudo de se conectar com a essência, de meditar, encontrar o verdadeiro eu, deixar o ego quieto, né, se desidentificar do ego.
E talvez para você que não tenha vivenciado essas experiências, pode parecer uma coisa muito ilusória, muito boba. Mas quando você começa a meditar e você vai tendo suas próprias experiências, não tem como negar que isso existe. Não tem como negar nos momentos que você medita que a sua visão muda, que você se conecta com você mesmo, que você passa a ter uma compreensão maior das coisas e que você sente Deus muito mais perto de você do que até então você tem sentido durante toda a sua vida. Eu não tenho como te provar com coisas lógicas, com fatos, argumentos, provas científicas de que ao você sentar a meditar, insistir na prática da meditação, no estado meditativo, que você vai conseguir entrar em contato com o seu verdadeiro eu. Eu não tenho como te provar isso. O que eu posso fazer é falar da minha experiência. Na minha experiência, isso para mim é inegável. Mas para você conseguir sentir isso na própria experiência, é necessário que você treine. Eu sei que é muito difícil, que às vezes a gente procrastina por muito tempo. Mas é necessário que mesmo procrastinando, mesmo sendo muito difícil, mesmo tendo muita resistência no início, é muito importante que a gente tenha esse empenho de pelo menos tentar, de pelo menos ter a cabeça aberta para receber essas ideias, para estar pronto naquele momento onde estiver tudo certinho, onde você não tiver nada para te preocupar na sua cabeça, onde você olhar ali para o seu sofá ou para a sua cama e te der aquela vontade de meditar, vai lá, senta, fecha os olhos, medita. Deixa simplesmente os pensamentos irem e virem. Não fica pensando, cultivando os pensamentos. Simplesmente deixa que eles virem e irem embora. E aí você vai perceber que ao você fazer isso, você vai tendo uma percepção mais intensa, mais profunda de quem você é. Não se baseia no seu nome, não se baseia na sua idade, não se baseia no seu cargo, não se baseia nas crenças que seus pais te deram, não se baseia no que a sociedade, o que as outras pessoas esperam de você. Mas você percebe quem você é a nível de sentimento. E quando você sente isso, quando você se reconecta, você se realinha, você entra no próprio eixo, no próprio equilíbrio, não tem como negar que durante toda a sua vida você viveu desconectado, você viveu que nem um zumbi de forma automática. Mas para você conseguir sentir isso, você precisa pôr na própria vida. E a única forma de você sentir que isso realmente é verdade é você tentar pôr à prova e ter suas próprias experiências. O que eu posso, no máximo, é te motivar, é te sugestionar a prática da meditação e tentar falar aqui das minhas experiências. Mas quem vai pôr isso em prática é você, com certeza. Mas eu sugiro de coração, para quem sente afinidade, de pôr a meditação como prática no dia a dia, como hábito, para se desconectar do ego, dos pensamentos e dos problemas, para você conseguir ter uma compreensão maior de quem você é, para você realmente deixar o seu ser falar, sabe? Deixar Deus falar dentro de você. Você não ficar preso a problemas, você não se identificar somente com o seu nome, com a sua idade, com o seu cargo, com coisas tão pequenas que nunca vão definir, que nunca vão conseguir nem ao mínimo resumir quem você é. Então, seja qualquer coisa que você acredite que você seja, no momento que você senta e você medita, você percebe que você não é aquela coisa. E aí você para de se preocupar com as opiniões dos outros, você para de ter tanto medo, você para de ter tanta raiva, tanta revolta contra a vida, porque você enxerga as coisas por um outro patamar. E nesse sentimento de realinhamento, você sente gratidão por existir, por estar vivo, você sente que as coisas estão nos lugares certos, porque você está no lugar certo, você está centrado, você está no seu eu verdadeiro, você não está apegado a coisas efêmeras, não está apegado a coisas falsas, não está apegado a nomes, a diplomas, a cargos, você está realmente enxergando quem você é verdadeiramente. Mas para isso, a prática da meditação é imprescindível. Então é dessa forma que a gente consegue se conectar com a nossa própria natureza e entrar no estado amoroso. Assim, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês. Tenha deixado um quentinho que tenha sido útil para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre.